Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é a aula do EMAI. Você vai pegar o seu livro, abrir na página 39. Nós faremos da atividade 7.1 até a atividade 8.5. Coloque a data em todas as páginas, 7/7/2020. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós aprenderemos o que é um trajeto, o que é percurso, do que se trata, e também vamos falar de calendário. Para que serve um calendário? O calendário também é uma unidade de medir o tempo, além do relógio. Nós vamos aprender como interpretar um calendário. O que é um bimestre? O que é um trimestre? Um semestre? O que é ano bissexto? Preparados? Bora para a aula? Então vamos lá. Na atividade 7.1, antes de começarmos o exercício, eu vou explicar para vocês o que é trajeto, o que é percurso. Trajeto, percurso significam a mesma coisa. Significa o quê, Pro? Quando eu falo de trajeto, eu estou dizendo o quê? Que eu vou explicar qual é o caminho que a pessoa deve seguir para sair de um lugar e chegar a outro. Por exemplo, se eu pergunto assim, Isabela, explique para mim qual trajeto, qual percurso você usa para sair da sua casa e chegar até a escola. A Isabela vai me explicar qual é o caminho, por onde ela passa. Isso significa percurso, trajeto, o caminho que você utiliza para chegar a determinado lugar. E é muito importante observar o quê? A maneira como você vai ensinar alguém a chegar até um lugar. Vamos supor que você convide um amigo para sua festa de aniversário. E aí você fala para o seu amigo, você saindo da escola, passa lá em casa para comemorar meu aniversário. E o amiguinho pergunta, qual é o trajeto, qual é o percurso? Qual é o caminho, significa. Como eu faço para chegar lá? Aí você pega e fala assim pro amigo, você vai essa rua reto, 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 depois você vira, depois você desce, aí você sobe, anda mais um pouquinho reto, aí você volta um pouquinho para trás, pronto, chegou na minha casa. Será que o amiguinho vai entender esse trajeto, esse percurso, desta maneira como você explicou? E é importante também observar o quê? Os pontos de referência. Aí vamos supor, seu amigo pergunta assim, eu não entendi, a sua casa fica perto da onde? Minha casa fica perto de uma casa grande, depois perto de uma casa pequena, e em frente a uma casa rosa, atrás de uma casa azul. Ainda está confuso para o amigo entender. Então, os pontos de referência são o que nós estamos vendo aqui, ó. Aqui nós vamos analisar o mapa da cidade do bairro do Pedro. Ó, observe uma representação das proximidades da escola de Pedro. Representação. Os pontos de referência, olha, perto da escola dele nós temos um hospital, temos um banco, temos um museu, temos uma padaria, temos uma farmácia, uma igreja, um bar, tudo próximo à residência de Pedro. Isso é ponto de referência. Quando alguém perguntar, mas você mora onde? No Limoeiro. Perto da onde? Moro perto do mercado da praça, moro perto do ponto final de ônibus. Isso chama-se ponto de referência. Você está falando um comércio, um local próximo à sua residência. E a maneira correta de ensinar um trajeto, um percurso para um amigo é utilizar as palavras direita, esquerda, siga em frente, ande um quarteirão, 2 quarteirões, 2 quadras. O que é quadra? O que é quarteirão? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma rua reta, ó. Tá vendo? A cada rua que você atravessa, a cada cruzamento, ó, aqui é uma rua cruzando essa daqui. Quando você tá passando por aqui, ó, aí você passou por essa rua, 1 quarteirão. Passou por essa, 2 quarteirão. Tá vendo, ó? Você tá passando, ó, por um cruzamento. Isso aqui nós chamamos de quarteirão. Isso é quarteirão.
E é exatamente assim que você explica para um coleguinha chegar na tua casa. Então, olha só. Vamos supor que o Pedro aqui, ó, vai explicar para um amigo que está aqui na farmácia, encontrar ele na escola. Então, como ele pode explicar esse trajeto? Ele pode explicar assim para o amiguinho, ó. A farmácia está aqui, a pessoa saiu daqui, ó, dessa rua aqui, ó. Ele vai falar: siga em frente. Vamos colocar aqui a caneta para você entender melhor. Ele pode dizer: siga em frente, vire à direita, passe o primeiro quarteirão, ó, primeiro cruzamento. Passe o segundo quarteirão, siga em frente e chegou à escola. Tá vendo? E se ele quiser ensinar saindo aqui do bar? Ele tem dois caminhos para ensinar. Ele pode falar para a pessoa, ó, saia do bar, em frente, vire à esquerda, vire à direita, siga em frente e vire à direita novamente. Chegou na escola. Tá vendo? Isso é trajeto, isso é percurso. Explicar o caminho que a pessoa deve seguir para chegar a um determinado local. Ok? Agora aqui, o que é que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão observar essa representação aqui, ó, os pontos de referência que existe nessa imagem, para responder a seguinte pergunta: escreva um pequeno texto descrevendo informações contidas nesta apresentação. Você vai observar o que você tem aí no seu livro. Faça essa atividade junto com o livro, viu? Porque é no livro que vocês têm que fazer, né, gente? Não tem nem como não fazer junto com o livro. Então, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão observar o mapa do bairro do Pedro e vai escrever um pequeno texto descrevendo informações. Que informações, Pro? Quando você olha para esse mapa, o que é que você vê aqui dentro? O que você está vendo aqui dentro? Você está vendo casas, você está vendo pontos de referências. Que mais você vê aqui? Tudo que você está vendo aqui, ó, nesse mapa, você vai escrever um texto aqui, ó. Você vai descrever quais informações você observa olhando esse mapa. Vai escrever nas linhas abaixo aí, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo slide, atividade 7.2. Quem não estiver batendo a página, procure a atividade por pontuação, ó, 7.2. Então, na atividade 7.2, está escrito assim: com base na representação das proximidades da escola de Pedro, você vai usar aquele mapa lá da atividade 7.1. Analise a situação a seguir e responda as questões. Então, olha só. Os amigos de Pedro, o Carlos e o Júlio, eles deram duas dicas para ele. Carlos sugere, ó, o Pedro quer ir à padaria. Como ele pode chegar lá saindo da escola? Ele vai sair da escola e quer ir para a padaria. O Carlos falou assim: ô Pedro, ande 4 quarteirões, passando pelo hospital, vire à esquerda, passando pelo bar, vire novamente à esquerda e virando à direita, passando pela farmácia, encontrará a padaria. Olha o percurso, o trajeto que o Carlos mandou o Pedro fazer. Já o Júlio falou assim: ô Pedro, é melhor você seguir a própria rua da escola, passando pela igreja, virando à esquerda e depois até a padaria. Agora, você acha que as instruções são claras e ajudam a realizar as tarefas? Você acha que Carlos e Júlio explicaram direitinho para o Pedro? Quem explicou melhor, o Carlos ou o Júlio? Qual que ficou mais clara para o Pedro entender? Aí você vai voltar lá no mapa, na atividade 7.1, vai acompanhar o trajeto que o Carlos sugeriu e o trajeto que o Júlio sugeriu e vai responder aqui. Pro, na minha opinião, o Júlio explicou melhor, porque é isso, porque é aquilo. A sua opinião aqui você vai pôr. B. Qual o caminho mais curto para chegar à padaria?
Seguir as dicas de Carlos ou seguir as dicas de Júlio? Olha no mapa, veja quais foram as dicas de trajeto que cada um deu e responda qual caminho mais perto pegar, a de Carlos, a dica de Carlos ou a dica de Júlio. Escreva um bilhete para orientar um amigo que está no hospital e quer ir ao banco, mas não sabe o caminho para chegar até ele. A mesma coisa, você vai pegar lá o mapa da atividade 7.1, vai olhar lá. O amigo, você vai escrever um bilhete para um amigo seu. Faz de conta que é seu bairro. O seu amigo está no hospital e ele quer chegar no banco. Você vai observar o mapa e vai descrever o trajeto. Descrever o trajeto é lembrando que você vai escrever um bilhete. Então, o texto tem que ser gênero bilhete. Um bilhete, se você vai escrever para um amigo, primeiro você tem que colocar a data, escrever lá, querido amigo. Ou, vamos supor que você vai escrever um bilhete para Emily. Então, eu vou escrever um bilhete para Emily. Então, eu vou escrever, querida amiga Emily. Eu coloco lá a data. Para chegar até o banco, é preciso, saindo do hospital, você tem que seguir em frente, vire à direita, vire à esquerda, ande reto, até chegar ao banco. Para isso, você tem que olhar lá no mapa da página 7.1 e desenhando o trajeto. Pode desenhar um trajeto com lápis lá no mapa, para você poder escrever aqui o trajeto. O trajeto que o seu amigo vai ter que usar para sair do hospital e chegar no banco. Ok? Vamos para a próxima. Na atividade 7.3, observe como as crianças desenharam os arredores de sua escola. Elas identificaram as quadras e pontos de referência de cada uma. Ou seja, ó, escola. Do lado da escola mora a Elaine. 2 quadras depois, ó, cada quadradinho representa uma quadra, ó. 2 quadras depois mora o Pedro. Abaixo da rua do mora o Toninho. À frente, ó, da casa do Toninho tem o mercado. À frente tem a casa da Maria. 1 quadra depois tem outra casa aqui que não está identificada. Aí temos a padaria. 2 quadras depois, ó, temos uma pracinha. 1 quadra depois não tem nada. Acima temos a igreja, 1 quadra depois um cinema, a casa da Soraya e a casa do Guido. O que você vai fazer? Você vai usar setas. Você vai pegar o seu lápis colorido e vai ir pintando com setas. Desenhe um trajeto que permita ir da casa de Toninho até a casa de Guido. Compare o trajeto com um colega. Você pode postar lá no YouTube o seu desenho. Aqui no YouTube. Então, ó, eu quero chegar da casa do Toninho até a casa do Guido. Qual caminho eu posso fazer? Você vai desenhando, você vai pintando. Pode ser com setas ou pintando com lápis de cor. Ah, você pode fazer assim, eu vou sair, vou subir, vou passar 1 quarteirão, ó, 2 quarteirões, 3 quarteirões. Segue reto 3 quarteirões. No 3º quarteirão, eu vou virar à direita e vou seguir reto. Ó, passo de novo 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões. Cheguei à casa de Guido. Tá vendo? Esse é um exemplo de como você pode desenhar. Essa aqui é uma dica, mas é lógico que você pode usar a que você achar melhor. Tá bom? É isso que é para fazer nessa atividade, na letra A. Na B, a casa de Pedro está mais próxima da casa de Elaine ou da casa de Soraya? A casa de Pedro está aqui. A casa de Pedro está aqui. A casa de Elaine está aqui. E a casa de Soraya está aqui, ó. Qual está mais próximo de Pedro? A casa de Elaine ou a casa de Soraya? Você vai observar, pode desenhar também, para descrever qual está mais perto, se é a casa de Elaine ou a casa de Soraya. Aqui, Nelson, Paulo e Vanessa fizeram percursos diferentes
no pátio da escola. O chão do pátio é todo coberto de grandes lajotas quadradas. Eles marcaram com a letra P o ponto de partida e com a letra C o ponto de chegada. Também criaram o código para indicar o caminho percorrido. Olha o exemplo, você vai seguir o desenho abaixo, mostra o trajeto de Nelson em azul. Você vai seguir o exemplo do desenho de Nelson para fazer o trajeto de Paulo e de Vanessa. Então, olha só, o Nelson, olha a dica que ele deu, eles usaram um código, eles não usaram o pátio todo, ó, eles usaram só esse pedaço do pátio, uma brincadeira que eles fizeram. Então, olha só, o Nelson indicou 4, a setinha está indicando para frente. Então, ele veio aqui, ó, do ponto de partida, tem que começar do ponto de partida. Então, ele veio 1, ó lá, pequenininho, 2, 3, 4. 5, a setinha está indicando para baixo. Então, ele pintou 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 4 para frente. Ó, 4, a setinha indicando para frente. Então, ele veio 1, 2, 3, 4. 2 para baixo. 1, 2. 2 para frente. 1, 2. 2 para baixo. 1, 2. 8 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu? Isso que é para você fazer. Seguir as dicas de Paulo. Ó, o Paulo começa indicando 5 para baixo. Lembrando que você tem que começar aqui, ó, no P. Então, se ele está indicando 5 para baixo, ó, e o do Paulo, você vai representar com verde. Minto, você vai representar o do Paulo com verde e o da Vanessa, do Paulo com vermelho e da Vanessa com verde. Então, o Paulo está indicando 5 para baixo, ó. Começa aqui, no ponto de partida. Então, aqui já é 1, ó. Esse pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, continua. 10 para frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 para baixo. 1, 2. E assim vai, tá? É isso que é para fazer aqui. Ó, do Nelson tá de azul. Você vai fazer o percurso do Paulo de vermelho e o da Vanessa de verde. 7.5. Na atividade 7.5, nós temos aqui o desenho de um dado. Antes de eu explicar essa atividade, você precisa entender quantas faces tem um dado. Que é face? Lados, ó, laterais. Quantas laterais tem o dado, ó? O dado aqui é uma lateral, aqui é outra, aqui atrás é outra, aqui atrás é outra e embaixo do dado é outra. Ou seja, o dado, todo dado, ele vai de número 1 a 6, ó, tá vendo, ó? Uma face do dado é número 1, ó, 1. Outra face é o número 2. A outra face é 3. A outra face é o número 4. A outra é 5. E o outro é 6. Então, o dado vai do número 1 ao número 6. Se o dado vai do número 1 ao número 6, então quantas faces tem um dado? Responda aqui no chat aqui do canal. Quantas faces tem um dado? E ele vai do número 1 ao 6 e observe, ó. Não se repete. O número 1 só aparece uma vez. Só aparece uma vez o número 1. Só aparece uma vez o 2, uma vez o 3, uma vez o 4, uma vez só o 5 e uma vez só o 6. Tá vendo? Então, agora que você já... E outra coisa. Além de aparecer só uma vez cada número, vai do 1 ao 6, os dados têm 3 números ímpar e 3 números pares. Ó, 1 é ímpar, o 2 é par, 3 é ímpar, o 4 é par, 5 é ímpar e 6 é par. Ou seja, o dado tem 6 números, de 1 a 6 números, 3 números ímpar e 3 números pares.
Presta atenção nessa dica que eu dei, porque vai ser importante para responder as perguntas. Agora, número 1. Quais os resultados que podem ter sido obtidos neste lançamento? O Vinícius jogou o dado e a face saiu com o número 6 para cima. Quais os resultados que podem ter sido obtidos neste lançamento? Que outros números ele poderia jogar que também daria 6? Então, observa aqui, só você fazer uma soma. Quais outros números desse aqui, ele poderia ter jogado que também ia dar 6? Quais os resultados que poderiam ter sido obtidos nesse lançamento, entendeu? Agora, número 2. Quais desses, você pode desenhar aqui e fazer a continha aqui também, tá? Quais desses resultados têm maior chance de ocorrer? Ou eles têm chances iguais? Quais desses resultados, resultado 6, quais desses resultados têm maior chance de ocorrer? Ou eles têm chances iguais? Lembrando que cada número só aparece uma vez. Se cada número só aparece uma vez, esse número 6, ele tinha o número 6, não a soma. O número 6, ele tem chance de cair 2 vezes? Ou ele só pode ocorrer uma vez? Isso que você vai responder. 3. Vinícius jogou o dado e obteve a face 6 voltada para cima. Se ele jogar o dado novamente, quais os resultados que podem ser obtidos neste novo lançamento? A primeira vez que ele jogou, saiu com o número 6, certo? Se ele jogar de novo o dado, quais outros números poderia sair além do 6? Então, o 6 você não vai contar mais. Quais outros números poderia ter saído além do 6? Tá mais do que fácil essa resposta. No lançamento desse dado, qual das duas situações tem maior chance de ocorrer? Quais dessa situação? Tem mais chance de sair um número par? Ou tem mais chance de sair um número ímpar? Justifique sua resposta. Cuidado com a pegadinha, hein? Lembra que o dado é de 1 a 6, eu tenho 3 números ímpar e 3 números par. Então, tem mais chance de sair um par ou ímpar? Ou não? Cuidado com a pegadinha aí, hein? Bom, crianças, antes de nós irmos para a atividade 8.1, que vai falar sobre calendário, eu vou falar sobre mais um instrumento tão importante quanto o calendário, e os dois andam lado a lado, que é o relógio. O relógio é outro instrumento, outra unidade que serve para medir o tempo, para organizar o nosso tempo. É através do relógio que nós acompanhamos o calendário. Como, Pro? Por quê? O nosso dia tem 24 horas. E essas 24 horas do nosso dia, olha só. Ô, Pro, então por que o relógio só tem 12 números se o dia tem 24 horas? Por quê? Essas 24 horas, elas se dividem em 4 períodos. Tá vendo? As 24 horas se dividem em 4 períodos. E esses períodos, eles têm 6 horas cada um. Quais são esses períodos, Pro? É o período da madrugada, o período da manhã, o período do dia, né? O período da tarde e o período da noite. 4 períodos de 6 horas cada um. Então, significa o quê? O ponteiro pequeno, ele lê as horas. E o ponteiro grande, ele lê os minutos. Então, vamos supor que os dois ponteiros, e toda vez que o ponteiro grande, ele lê os minutos, e o ponteiro grande esteja no 12, significa que é hora exata, não tem minutos. Então, vamos supor, o relógio tá assim,
O grande no 12 e o pequeno no 1. E é dia. Você olhou lá, tá dia. Então, é 1h da tarde. Agora, quando o ponteiro grande está nos números, no restante dos outros números, sem ser o 12, ele não vai ler, não vamos ler hora exata, nós vamos ler minutos. E olha como que é interessante. Olha como funciona os minutos. O nosso relógio, basicamente, nós contamos a tabuada dos 5. E olha só como que é a tabuada dos 5. Então, aqui no 1, o ponteiro grande que lê os minutos, quando o ponteiro grande do relógio está no 1, e o ponteiro, vamos supor, o ponteiro pequeno está aqui, ó, no 10, aí você vai ler assim, é 11h01. Não é 11h01, é 11h05. Mas, aqui é número 1, não é número 5. Mas o ponteiro grande, ele lê minutos. E por que aqui é 5? Porque esses risquinhos aqui do relógio, ó, eles também são minutos. Ou seja, o primeiro minuto do relógio, o minuto 1 do relógio, é esse primeiro pontinho depois do 12. Os minutos começam aqui, ó, a partir do 12, ó. Depois do número 12. Não é para cá. Não é para a esquerda, eles começam para a direita, ó. Então, aqui é 1 minuto do relógio, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Porque o número 1, quando é o ponteiro grande, é minuto e aqui é 5. Então, aqui, ó, 6, 7, 8, 9, ó lá, o 2 vai ser 10. Ó, de 5 em 5, o número 3 vai ser 15. O número 4, 20. O número 5, 25. O 6 é o 30, que é as pessoas lêem 6h30, meio-dia e meia, 1h30, é o 30, meia hora. O 7 é 35. O 8, 40. O 9, 45. O 10, 50. O 11, 55. E o 6, 60 minutos. Tá vendo? Porque 1h tem 60 minutos. Porque o relógio dá a volta completa em todos os minutos, que é o ponteiro grande que lê os minutos. O ponteiro pequeno lê as horas. E o primeiro minuto do relógio não está no número 1, está aqui, ó, no primeiro tracinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O 1 para o ponteiro grande é 5 minutos. E o 1 para ponteiro pequeno? O 1 para ponteiro pequeno é hora. Ó, o pequeno lê hora. Se for o pequeno que estiver no 1, então aqui é 1h. Agora, se for o ponteiro grande que estiver no 1, aqui é 5 minutos. Entendeu? Se for o ponteiro pequeno que estiver no 2, 2 horas. E se for o grande, 10 minutos. Porque o relógio se lê os minutos aqui, ó, 10 minutos. E se o ponteiro grande que lê os minutos estiver aqui, ó, nesse tracinho, no terceiro tracinho, aqui não é 10? Aqui não é 10 minutos? Então, 11, 12, 13. Significa o quê? Que é 13 minutos. Tá vendo, ó? E se tiver aqui 14 minutos, aí tá aqui 13 minutos. E aqui 14 minutos. E no 3, 15 minutos. 16 minutos, 17 minutos, 18 minutos, 19 minutos. No 4, 20 minutos, 21 minutos, 22. Tá vendo? Então, o ponteiro grande lê os minutos. E o pequeno lê as horas. E os 4 períodos, como funciona? Como para passar as 24 horas?
Então, ó, vamos supor, o ponteiro grande está no 12 e o pequeno também está no 12. E você abre a janela, está de noite, está um silêncio, está tudo escuro. Então, no 12 tem duas maneiras de ler a hora. Ou é meio-dia ou é meia-noite. Se você abriu a janela e está tudo escuro e está um silêncio e o seu relógio está com os dois ponteiros no 12, significa que é meia-noite. Aí vai começar os 4 períodos que eu te falei. Então, aí vai vir o primeiro período aí, ó. Meia-noite, certo? Aqui. Aí passou o relógio, o relógio andou todos os minutos. Meia-noite 5, meia-noite 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 45, 50, 55. Aí chegou aqui no 60. Quando ele chega aqui no 60, o que vai acontecer? O ponteiro pequeno que lê as horas, quando ele chegar no 60, ele não vai ficar mais no 12. O ponteiro pequeno vai para o 1 e o grande continua no 12. É 1 hora exata, mas não tá de noite? Então não é 1 hora da tarde, é 1 hora da manhã. Aí assim vai, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, acabou o primeiro período. Aí vai vir um segundo período, 24 horas dividido em 4 períodos. Aí vai vir um período do dia, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia. Acabou o segundo período. Sempre vai acabar no 12. Vai começar o período da tarde. Aí vai estar 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da noite. Vai começar o período da noite. 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite. Aí volta tudo de novo. 12 horas, meia-noite. Aí vem 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. E assim vai. Esses são os 4 períodos do nosso dia de 24 horas. Tá bom, crianças? Então, lembrando, o ponteiro pequeno lê as horas. Ponteiro pequeno lê as horas, ó. Então, se tiver assim, ó. Se tiver assim, ó. Aqui é o grande no 10. E o pequeno no 6. E está de manhã. Que horas são? Não é 6:10, porque o grande lê os minutos e o pequeno lê a hora. Então, o pequeno tá lendo certo, é 6 horas. Agora, eu preciso saber quantos minutos. Aí, eu venho e faço aquela conta. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50... Oh, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, é 6 horas da manhã e 50 minutos, tá bom? E essas são as dicas do relógio. 1 hora tem 60 minutos, 60 minutos tem 60 segundos, ok? Vamos para a próxima. Aqui, nós temos aqui 2 calendários. Esse primeiro aqui, ó, as primeiras formas de marcação de horas foram com relógios, aqui é um relógio, relógios solares, que usavam a sombra dos astros para traçar linhas em um relógio. E esse relógio, ele é 1500 anos antes de Cristo, com os egípcios que eles olhavam a hora por um relógio solar, de acordo com o movimento da sombra, ó, tá vendo, ó? De acordo com o movimento da sombra nos desenhos, eles identificavam as horas. Depois, os gregos aprimoraram o calendário e a maioria das pessoas, dos países, usam até hoje o calendário grego, que foi se adaptando e é o nosso calendário hoje. Aqui, cada país tem o seu calendário, mas a maioria imita
o calendário gregoriano. Então, vamos lá. Esse é o nosso calendário de 2020. Esse calendário é desse ano, de 2020. Aqui no calendário de 2020, nós temos aqui 12 meses. Um ano tem 365 dias e 12 meses, ó. 1, 2, 3, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, o mês 1 é janeiro, o mês 12 é dezembro. Um ano tem 365 dias, com exceção do ano bissexto. Ô, Pro, o que é ano bissexto? É muito fácil saber se o ano é bissexto. Quer ver? Vamos descobrir se o ano que nós estamos é bissexto? Olha o que você vai fazer. Você vai vir aqui no mês de fevereiro e vai observar. Se o mês de fevereiro tiver 29 dias, é ano bissexto. Por quê? Fevereiro não tem 29 dias. Fevereiro tem 28. E ele só vai ter 29 dias quando ele for ano bissexto. E quando for ano bissexto, significa que um ano, esses 12 meses aqui, ó, não vai ter 365 dias quando ele for ano bissexto. Ele vai ter 366 dias, tá? E o ano bissexto é todo ano, Pro? Não. Ele só ocorre a cada 4 anos. O ano bissexto só ocorre a cada 4 anos, tá bom? Por isso nós chamamos de ano bissexto. E você identifica pelo mês de fevereiro. Você olha lá. Se fevereiro tem 28 dias, não é ano bissexto e o ano vai terminar com 365 dias. Se fevereiro tem 29 dias, é ano bissexto e ele vai terminar com 366 dias. Tá bom? Esse calendário é de 2020. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Esse ano é bissexto ou não? Você vai responder aí, tá? E nós também temos, nós vamos falar agora o que é bimestre, trimestre e semestre. Bimestre é o quê? Bimestre, quando nós temos 2 meses junto, ó. Por exemplo, você fala assim, eu vou fazer um curso de 2 bimestres. Significa que você vai fazer um curso com duração de 2 meses. Um bimestre, então, ele pode ter 60 dias ou ele pode ter 59 dias ou 58 dias. Por quê? Você começa contando o primeiro bimestre no começo do calendário. O calendário começa em janeiro e fevereiro. Então, esses 2 meses é o primeiro bimestre do ano. Aí vem março e abril. Esse aqui é o segundo bimestre do ano. Aí vem maio e julho, terceiro bimestre. Julho e agosto, quarto bimestre. Setembro e outubro, quinto bimestre. Novembro e dezembro, sexto bimestre. Tá vendo? Então, um ano tem 6 bimestres. São 2 meses juntos. A cada um bimestre eu tenho 2 meses juntos. E o trimestre, Pro? O que é trimestre? Muito simples. Se bimestre é 2 meses junto, o trimestre, já diz, ó, tri. O trimestre são 3 meses juntos. E a mesma coisa, ó, Pro, qual é o primeiro trimestre do ano? Vai lá no começo do mês. Vai lá no começo do calendário, ó. Janeiro, fevereiro e março. Esse é o primeiro trimestre. Aí vem abril, maio e junho. Esse é o segundo trimestre. Aí vem julho, agosto e setembro.
terceiro trimestre. Aí, outubro, novembro, dezembro, quarto trimestre. Então, tá vendo, ó? Olha só. Aqui, ó, um bimestre são 2 meses juntos. E um ano nós temos 6 bimestres. Agora, um trimestre são 3 meses juntos. E trimestre nós temos o quê? Só 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Bimestre, que são 2 meses juntos, nós temos 6 no ano. Agora, trimestre, que são 3 meses juntos, nós temos só 4 no ano. Agora, pro, que é semestre, C de 6. Lembra assim, C de 6. São 6 meses junto. Então, ó, 6 meses junto. Pro, qual é o primeiro semestre do ano? Primeiro semestre do ano. Vai lá nos 6 primeiros meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Esse é o primeiro semestre do ano. E o segundo é julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui, ó, a partir de julho é o segundo semestre do ano. Então, semestre, o ano tem apenas 2. 2 semestres o ano tem. Porque não são 12 meses? Então, se você divide 12 em 2, 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 semestres, tá bom? Agora aqui, na atividade 8.1. Agora que eu já expliquei bem sobre relógio, sobre calendário, você vai responder as perguntas. Pergunta A. Quantos meses tem um ano? Ah, essa tá muito fácil, né, gente? Quais são esses meses? Quantos meses tem um ano e quais são os meses do ano? Quais são os meses? Quais são os nomes dos meses, tá? Você vai colocar aqui o nome de todos eles. Quantos meses faltam para o fim do ano? Então, você vai olhar. Nós não estamos no mês de julho? Para chegar o último ano, falta quantos meses? Olha lá no calendário lá do slide anterior. Alguns meses têm exatamente 30 dias. Quais são eles? Você vai olhar lá no calendário e vai responder quais são os meses que têm 30 dias. Quantos dias tem o mês de fevereiro? Lembrando que o mês de fevereiro, ele tem, nem sempre termina com a mesma quantidade de dias, hein? No ano que... Quantos dias um ano? Então, ó, vamos para facilitar. Quantos dias tem o mês de fevereiro no ano normal? Quantos dias tem o mês de fevereiro? E quando o ano em que estamos é bissexto? O ano que estamos... Desculpa, gente, deixa eu ler de novo. O ano em que estamos é bissexto? Esse ano aqui, esse ano que nós estamos, de 2020, é bissexto? Sim ou não? Lembra lá o que é bissexto. Se tiver dúvida, volta o slide. O que significa ano bissexto? Lá no slide anterior está explicando. O que significa bimestre? O que é bimestre? Quantos dias se passaram desde o início deste mês? Quantos dias se passaram desde o início deste mês? Não é do ano todo. A gente está no mês de julho. E nós estamos no dia 7. Então, quantos dias já se passou até o dia 7? É isso que é para responder. O que significa semestre? A Pro já explicou. Quais os meses do segundo bimestre do ano? Quais os meses do segundo bimestre do ano? Tá bom? Já expliquei o que é bimestre. Agora eu quero saber quais os meses do segundo bimestre. Segundo. Cada bimestre tem 2 meses. Então, você junta 2 meses, um bimestre.
Aí você vai ver os 2 meses de um bimestre quais são. Aí você vai para o próximo. Junta mais 2 meses, aí é o segundo bimestre. Quais são o nome dos meses, tá bom? Na atividade 8.2, nós vamos responder às situações problemas. Maria recebeu uma carta de sua amiga Luísa, convidando-a para sua festa de aniversário, que será realizada no dia 22 de junho deste ano. Localize essa data no calendário e descubra em que dia da semana será. Você vai usar o calendário que a Pro deixou aqui no slide ou pegar um calendário aí na sua casa, calendário de 2020. A Maria vai fazer a festa dela no dia 22 de junho. Qual é o dia da semana? Você vai escrever aqui. Vai ser na segunda, na terça, na quarta? Tá bom? Tá muito facinho, tá, gente? Número 2. Quantos dias faltam para uma visita ao museu que está agendada para o dia 17 de junho? Essa visita ocorrerá em que trimestre do ano? Então, olha só. Quantos dias falta para uma visita ao museu que está agendada para o dia 17? Então, ó, 17 de junho. O que você vai fazer? Essa visita ocorrerá em que trimestre do ano? Lembrando que trimestre são 3 meses junto. O ano começa em janeiro, certo? O segundo é fevereiro. O terceiro, março. O quarto, abril. Maio. Junho, certo? Então, ó, para mim saber qual é o primeiro trimestre, eu junto os primeiros meses do começo do ano. Então, ó, 1, 2, 3. Esse é o primeiro trimestre, 3 meses junto, ó. 3 meses juntos, janeiro, fevereiro e março é o primeiro trimestre. Se esse é o primeiro trimestre, 1, 2, 3. Esse é o segundo trimestre, 3 meses junto, ó. Essa visita ocorrerá em que trimestre do ano? Ela vai ocorrer no primeiro trimestre ou ela vai ocorrer no segundo trimestre? Já que ela está agendada para o dia 17 de junho. Temos duas perguntas aqui. A primeira pergunta é: quantos dias faltam para uma visita ao museu que está agendada para o dia 17? Quantos dias? Olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que somar os dias de janeiro, os dias de fevereiro. Você vai fazer uma conta de mais. Janeiro, quantos dias tem? Mais os dias de fevereiro, mais os dias de março, mais os dias de abril, mais os dias de maio. E aqui você não vai fazer os dias todos de junho. Você vai fazer só até o dia 17. Do dia de junho, você vai fazer a conta só de 17 dias. Não ele todo, tá? E aí você vai descobrir quantos dias faz. Essa é a primeira resposta. E a segunda é: essa visita vai ocorrer em qual trimestre do ano? Ó, a Pro já explicou bem aqui, né? Deu para pegar legal aqui. Ela vai ocorrer no primeiro trimestre ou no segundo trimestre? Pega o calendário, vai juntando de 3 em 3 para saber. O campeonato de vôlei de uma escola teve início no dia 5 de maio e terminou no dia 25 do mesmo mês. Circule no calendário o dia do início e o dia do término do campeonato. Quantas semanas teve esse evento esportivo? Então, você vai lá no calendário, você vai ir lá no mês de maio e você vai marcar lá no mês de maio o dia 5, que começou o campeonato. E depois você vai marcar o dia 25. E aí você vai contar quantas semanas teve esse evento. Semanas é isso aqui, gente, ó. A semana não começa na segunda, a semana começa no domingo, ó. Primeiro dia da semana é domingo.
O segundo dia da semana é segunda-feira. O terceiro, terça. O quarto dia, quarta. O quinto dia, quinta. O sexto dia, sexta. E o sétimo dia, sábado. Os dias da semana têm 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta é os dias que nós chamamos de dias úteis. Por quê? São os dias que todo mundo trabalha, que tem aula, que os bancos abrem, que os mercados abrem normalmente. E fim de semana é sábado e domingo. E domingo é o primeiro dia da semana. E a nossa semana, um mês tem 4 semanas. O mês acaba, ele passa 4 semanas. Tem 7 dias e 4 semanas. Então a pergunta é: quantas semanas teve o evento esportivo aí da questão? Então você vai pegar o calendário, vai lá no mês de maio e vai contar as semanas, não os dias. Entenderam? Número 4. As turmas do terceiro ano da Escola Ipiranga participaram de uma gincana que está prevista para ocorrer no dia 12 a 16 de agosto. Essa gincana ocorrerá no primeiro ou no segundo semestre do ano. Semestres são 6 meses juntos. 6 meses juntos é um semestre. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. O mês começa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. E semestre são 6 meses junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já dá um semestre. Os primeiros meses do mês. Então, ó, já te dei mais do que uma dica. Se a gincana vai acontecer de 12 a 16 de agosto, essa gincana vai acontecer no primeiro semestre, nos 6 primeiros meses, ou ela vai acontecer no segundo semestre, nos 6 últimos meses. 5. Na gincana da Escola São Miguel, os alunos do terceiro ano participaram da competição de queimada. O primeiro jogo de queimada inicia às 10h30 e termina às 11h15. Quanto tempo durou essa partida? Então, o que você vai fazer? Ou você vai lá no relógio, que tem aqui no slide, aquele relógio que a Pro deixou em branco justamente já para você usar. Então, ó, você vai lá no relógio, vai colocar as horas. Lá tem as horas. Você só vai lá colocar os ponteiros. Lembrando que o ponteiro pequeno lê as horas e o grande lê os minutos. Então, a gincana vai começar às 10h30. Então, o ponteiro pequeno tem que estar no 10 para ler as horas. E meia é o 30, ó, 10h30. Qual é o número 30 no relógio? Volta o slide para ouvir a explicação lá do relógio que você vai saber. 10h30. E vai terminar 11h15. É só você ir andando com o ponteiro até 11h15 para ver quanto tempo vai durar essa gincana. Será que vai durar 1h30? Será que vai durar 1 hora? Agora aqui na atividade 8.3, para planejar as atividades com seus alunos, a professora Silvia organizou quadros contendo os 3 primeiros bimestres do ano. Com o apoio do calendário, aquele calendário que a Pro deixou aí, deste ano, complete os quadros abaixo. Aqui é só responder as perguntas, gente. Meses. Ó, primeiro bimestre, janeiro, tem 31 dias. Fevereiro, vai lá olhar no calendário, tem quantos? Põe aqui. Aí você vai fazer uma soma. Você vai fazer uma soma. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui.
que eu já tinha respondido que fevereiro tem 29, né? Aí você vai fazer uma soma, ó. Silva organizou quadros contendo os 3 primeiros bimestres do ano. Com o apoio do calendário deste ano, complete os quadros abaixo. 31 mais 29, quanto dá? Você vai colocar o resultado. Agora aqui você vai completar, ó, os meses março, abril. Março tem 31 e abril tem quantos dias? Você vai por aqui e vai somar o total de dias. Bimestre, né? Bimestre é 2 meses, lembra? Por isso que tem 2 em cada. Agora aqui, maio, junho. Maio tem 31 e junho tem quanto? Você vai colocar aqui o total. Então, ó, previsão de dias de aula. O resultado que der aqui é o que você vai colocar aqui. Então, vamos supor, um exemplo. Vamos supor que aqui tenha dado 60. Ou você vai colocar aqui, 60 dias. O resultado que der aqui, você vai pôr aqui, que é a previsão de aula, tá bom? Com base nas informações preenchidas nos quadros, responda quantos dias de aula estão previstos para o primeiro bimestre. O primeiro bimestre é aonde? É aqui, ó, no começo do mês. A resposta que deu aqui, você vai colocar 60 dias previsto para aulas. E para o segundo, vai vir aqui, a resposta que deu aqui, vai pôr aqui. A quantidade de dias de aula prevista para cada bimestre são iguais? Você vai observar se deu alguma igual e vai responder por que deu igual. Considerando que os 3 bimestres correspondem ao primeiro semestre do ano, quais meses o compõem? Considerando que os 3 bimestres, aqui ó, 2 meses, 1 bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, corresponde ao primeiro semestre do ano, quais meses o compõem? Quais meses compõem? O mês 1, o mês 2, o mês 3, entenderam? É isso que é para fazer. 8.4, já estamos terminando. Observe a tabela de adições apresentada abaixo e complete, fazendo o cálculo mental. Você vai fazer um cálculo de cabeça aqui, ó. Aqui é a coluna, lembra? Coluna em pé, vertical. E linha deitada, horizontal. Então, aqui está escrito aqui, 10 mais 1, 11. 10 mais 2, você vai pôr 12. E assim vai, 10 mais 3, você põe aqui, até terminar. Depois vai o 20. 20 mais 1, 21. 20 mais 2, e assim vai, até terminar toda a tabela, ok? Depois que você fez toda a tabela, aqui está falando, converse com seus colegas sobre o que perceberam de interessante nos resultados obtidos. Vocês podem trocar figurinhas aqui no chat. Falar, sabe o que eu percebi, Pro, lá na atividade 8.4? Identifica a atividade. Que os números se repetem, que os números são iguais, que eles têm uma sequência de 1 em 1, de 2 em 2. Você vai escrever aqui o que você observou e comentar aqui no canal. E por fim, a última atividade de hoje. Mateus escreveu números em cartões e os colocou em uma sequência, mas não preencheu os 2 últimos. Veja o que ele fez e diga quais os números que podem estar escritos nesses cartões. Justifique sua resposta. Uma sequência. O que significa uma sequência? Uma sequência é quando um número é contado a partir de uma quantidade específica. Por exemplo, conte esse número na sequência de 5 em 5. Significa que você vai contar 5, 10, 15, 20. Entendeu? Aqui tem uma sequência, ó. 22. Quantos números ele pulou para chegar no 25? 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31.
tem uma sequência aqui. Ele está contando aqui de quanto em quanto. Então, qual seria o próximo número aqui e qual seria aqui? Aí você vai justificar a sua resposta. Você vai colocar como você descobriu, qual é a sequência que ele está utilizando. Você vai responder aqui nas linhas, tá bom? É isso que é para fazer aqui na número 1. E na número 2, Mateus continuou a escrever números em cartões e a formar sequências. Escreva os números que você considera que devem ser inseridos em cada um dos cartões. Então, ó, ele continuou a sequência. Vamos fazer a sequência por linha. Vamos observar essa sequência por linha, ó. Linha é isso aqui, ó, horizontal. Coluna é assim, vertical. Então, na linha A, ele fez 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Essa sequência ele está contando de quanto em quanto? Você vai descobrir de quanto em quanto para saber qual é o número que vai vir aqui. Em cada uma você vai fazer a mesma coisa. Agora na segunda linha, ó. Na segunda linha ele começa lá 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, tá vendo? Cada linha ele usa uma sequência e você vai fazer isso, é descobrir qual é a sequência que ele está usando em cada linha para descobrir qual é o número que está faltando nos quadradinhos. Ok, meus amores? Ufa! E por hoje é só. Beijinho, boa aula e a Pro está aqui para tirar